Seguindo a mesma linha do vídeo anterior, quando falamos de pandemia, hoje nós vamos falar sobre quarentena. Mas o que é uma quarentena? Olá, eu sou Antônio Ribeiro e vocês são muito bem-vindos ao canal Aventura das Palavras. Difícil não ligar a palavra quarentena ao número 40. Mas quarentena o que é? 40 dias? 40 meses? 40 anos? E por que não 20, 30? É muito provável que esse número 40 tenha uma conotação religiosa. Nós encontramos referências sobre esse número 40 em vários textos antigos, principalmente na Bíblia, onde nós encontramos muitas informações referentes ao número 40. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Esses são só 3 exemplos encontrados na Bíblia. Existem muitos outros. O que nós podemos observar é que esse número 40 vem na Bíblia se referindo a um período de purificação, a um período anterior a recebimento de alguma dádiva divina. Ainda hoje, para os cristãos, há um período de 40 dias, que é chamado de Quaresma, que é aquele período que vai da quarta-feira de cinzas até o sábado de Aleluia, que é conhecido na religião como um período de purificação para a Páscoa. Então, podemos dizer que esse período de 40 dias é um período de purificação, como nós podemos ver na tradição judaico-cristã. Mas ainda falta relacionar esse período de purificação com a prevenção de doenças, como nós usamos hoje esse período chamado quarentena. A origem da palavra vem da língua vêneta, designando o período de 40 dias em que todos os barcos que chegassem a Veneza deveriam ser isolados antes que passageiros e tripulantes pudessem desembarcar durante a epidemia da peste negra nos séculos XIV e XV. Ainda há uma referência na literatura médica de que esse período de 40 dias já teria sido usado no passado na China, quando eles perceberam que a contaminação por varíola demorava para cicatrizar 40 dias no inverno e 20 dias no verão. Só na metade do século XIX é que as outras nações europeias passaram a adotar a quarentena como meio de prevenção de proliferação de doenças. Em 1850, ocorreu em Paris uma convenção internacional, cujo título era Quarentena e Saúde, onde se buscou criar normas internacionais para evitar a contaminação, uma vez que já naquela época havia uma proliferação de viajantes e de troca de mercadorias entre os países europeus. Após a criação da ONU, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1951 foi criado o primeiro Regulamento Internacional Sanitário, que incluiu a quarentena como um dos seus meios de evitar a proliferação de doenças. O atual Regulamento Sanitário Internacional define quarentena como a restrição das atividades ou a separação de pessoas suspeitas de pessoas que não estão doentes, ou de bagagens, contêineres, meios de transporte ou mercadorias suspeitos, de maneira a evitar a possibilidade de propagação de infecção ou contaminação. Ela se aplica tanto a pessoas como a objetos.
Por esse regulamento, um país pode exigir dos viajantes que ingressam no seu território exames médicos, vacinas ou outras medidas, sempre que necessário para determinar se existe risco para a saúde pública. Caso o viajante não apresente o necessário ou se recuse a fazê-lo, o país de entrada poderá impor restrições, como uma quarentena, de acordo com a sua legislação sanitária nacional. No Brasil, a quarentena segue o Regulamento Sanitário Internacional e foi reforçada pela Lei de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Por essa lei, foi autorizada às autoridades sanitárias nacionais a adoção de quarentena, dentre outras medidas de enfrentamento. No estado de São Paulo, por meio do decreto de março de 2020, foi decretada quarentena em todo o estado de São Paulo. E no sentido de restrição de atividades, esse decreto especificou quais atividades poderiam ocorrer e quais as que não poderiam. No seu artigo 2º, esse decreto define o que ficou suspenso nesse período de quarentena, como atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, consumo local em bares, restaurantes e outras medidas. Quarentena hoje é uma instituição de direito internacional. Não se refere mais aos 40 dias, como antes, mas, conforme o conhecimento científico, essa quarentena se aplica a situações específicas de saúde. Como podemos ver, a evolução do conceito, a evolução da palavra quarentena e o seu significado é decorrente da evolução também do conhecimento científico. Hoje mais, apesar de se chamar quarentena, não mais hoje se refere ao número 40, e sim a uma condição específica decorrente das várias doenças que podem ser transmitidas entre as pessoas. A palavra quarentena iniciou o seu conceito, o seu significado, como a separação de pessoas durante 40 dias para evitar a proliferação de doenças. Hoje o conceito é um pouco mais abrangente. Não só pode acontecer a separação de pessoas, como também pode acontecer a restrição de algumas atividades humanas durante um certo período. Este é um bom exemplo de como uma palavra vai tendo o seu significado alterado com o tempo, à medida que ela vai sendo usada. Então, nesse vídeo, nós vimos a evolução da palavra quarentena, como ela iniciou, quando ela foi criada e qual a finalidade pela qual ela foi utilizada lá em Veneza, lá no passado. Vimos também como que ela vem sendo usada, como ela foi usada ao longo do tempo pelos países e o que ela significa hoje. Um exemplo de evolução do conceito das palavras e dessa palavra quarentena especificamente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. E eu gostaria muito de ter o seu comentário. Eles serão todos muito bem-vindos. E ainda, se você se inscrever no canal, você vai receber as informações de atualização em primeira mão. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima aventura de uma nova palavra.